Durante 2 anos, o menino definhou diante dos olhos de todos, enquanto a casa inteira repetia a mesma palavra como se fosse uma sentença definitiva: doença. Era isso que diziam sempre que o viam imóvel na cama, pálido demais para a idade, silencioso demais para uma criança que ainda deveria estar descobrindo o mundo. Mas havia algo errado naquele quarto. Algo que não se encaixava na rotina impecável daquela mansão, onde nada parecia fora do lugar. A empregada percebeu primeiro. Ela tinha 20 e poucos anos, mãos marcadas pelo trabalho e um olhar atento que aprendia mais observando do que perguntando. Chegava antes do sol nascer e atravessava corredores largos demais para quem cresceu em uma casa apertada. Limpava o mármore, organizava os móveis caros, mantinha o brilho de uma riqueza que não era sua. E todos os dias, antes de começar o serviço no segundo andar, passava pelo quarto do menino. Ele tinha 8 anos, mas parecia menor. O corpo frágil afundava nos lençóis claros. Os olhos grandes acompanhavam cada movimento dela quando ela entrava para abrir as cortinas. Havia tristeza ali, mas também algo que parecia medo. Um medo silencioso, escondido sob a aparência de enfermidade. Os pais quase nunca estavam presentes. O pai, um empresário conhecido, passava dias viajando. A mãe circulava pela casa como um fantasma elegante, sempre apressada, sempre distante do quarto do filho. Médicos eram chamados com frequência. Exames eram feitos. Remédios eram entregues nas mãos delicadas da criança, e ainda assim ele não melhorava. 2 anos se passaram assim. A empregada começou a notar pequenos detalhes. O menino parecia piorar apenas quando estava sob os cuidados exclusivos da mãe. Em dias raros, quando a avó vinha visitá-lo e insistia em passar horas ao lado da cama, ele mostrava um pouco mais de cor no rosto. Chegava a sentar-se por alguns minutos. Mas bastava a avó ir embora para que tudo voltasse ao mesmo estado sombrio. A inquietação cresceu dentro dela como um peso impossível de ignorar. À noite, em seu pequeno quarto alugado, pensava naqueles olhos que pediam ajuda sem dizer uma palavra. Sentia que havia algo escondido sob a superfície perfeita daquela família, algo que ninguém queria enxergar. Se essa história já começa a despertar algo dentro de quem ouve, é porque algumas verdades só aparecem quando alguém decide prestar atenção. E acompanhar relatos assim até o fim ajuda a trazer à luz situações que muitos preferem manter no escuro. Inscrever-se no canal é uma forma direta de continuar acompanhando histórias que revelam o que quase sempre fica escondido atrás de portas fechadas. O ponto de ruptura aconteceu em uma tarde comum. A mãe pediu que a empregada levasse um novo remédio ao quarto. O frasco era pequeno, sem rótulo da farmácia habitual. O líquido tinha um cheiro levemente adocicado. Ao aproximar-se da cama, ela percebeu que o menino estava mais alerta naquele dia. Os olhos seguiram o frasco com uma expressão que não era de confiança, era de temor. A mão dela hesitou por um segundo. Foi nesse instante que algo mudou. Dias depois, enquanto organizava a cozinha, a empregada encontrou no lixo um frasco semelhante ao que havia levado ao quarto. A curiosidade venceu o medo. Guardou o recipiente vazio na bolsa antes que alguém percebesse. Não sabia exatamente o que faria com aquilo, mas sentia que precisava entender. Levou o frasco a um posto de saúde simples, longe da mansão. Disse que tinha encontrado o medicamento entre pertences antigos de um parente e queria saber do que se tratava. O profissional que analisou o conteúdo restante ficou em silêncio por tempo demais. O que havia ali não era um remédio para fortalecer uma criança doente. Era um sedativo forte, usado em casos específicos e sob rígido controle. O coração dela pareceu parar por um segundo. Se não era tratamento, então era o quê? Nos dias seguintes, observou ainda mais. Percebeu que o menino só recebia aquele líquido quando a mãe estava sozinha com ele.
Percebeu que, pouco tempo depois, ele mergulhava em um estado de sonolência profunda. Percebeu que os relatórios médicos apresentados ao pai eram sempre organizados pela própria mãe antes de serem mostrados. A verdade começou a tomar forma, dolorosa e impensável. A doença que todos acreditavam ser incurável talvez não existisse. O estado frágil do menino podia estar sendo provocado dentro da própria casa. A tensão cresceu silenciosamente. A empregada sabia que estava lidando com pessoas poderosas. Sabia que uma acusação sem provas poderia destruir sua vida, mas também sabia que continuar em silêncio significava permitir que aquilo continuasse. Numa noite em que a mãe saiu para um evento, ela tomou uma decisão que mudaria tudo. Não administrou o sedativo. Fingiu que havia cumprido a ordem. Passou a noite ao lado da cama, com medo de que algo pior acontecesse. Observou cada respiração da criança. Na manhã seguinte, algo impossível aconteceu. O menino acordou mais cedo. Pediu comida com os olhos. Sentou-se na cama sem ajuda. O rosto tinha uma cor que não aparecia havia meses. O brilho discreto que sempre esteve escondido sob a camada de apatia finalmente apareceu. Não era doença. Era algo muito mais cruel. A revelação definitiva veio dias depois, quando o pai chegou inesperadamente de viagem e encontrou o filho brincando com um pequeno carrinho que a empregada havia trazido escondido. A surpresa dele foi visível. Aquela imagem não combinava com os relatórios médicos que vinha recebendo há 2 anos. A tensão dentro da casa explodiu em silêncio. Investigações foram iniciadas discretamente. Novos exames foram feitos sem o conhecimento da mãe. O sedativo foi identificado oficialmente. E a verdade, que parecia impossível de aceitar, tornou-se inegável. A mãe não suportava a ideia de perder o marido em meio a uma disputa financeira que envolvia herança e poder. Um filho permanentemente doente despertava compaixão, mantinha o pai próximo e evitava separações que poderiam custar caro. O sofrimento da criança tornou-se ferramenta de controle. Quando tudo veio à tona, a mansão deixou de parecer grandiosa. Tornou-se apenas um lugar onde o silêncio foi cúmplice por tempo demais. O clímax não aconteceu com gritos, mas com um olhar. O olhar do menino para a empregada, agora cheio de vida, como se finalmente pudesse respirar sem medo. Ele não entendia completamente o que havia acontecido, mas sentia que alguém havia escolhido protegê-lo. A mãe enfrentou consequências legais e sociais. O pai, devastado pela culpa de não ter percebido antes, afastou-se dos negócios por um tempo. E a empregada, que começou como alguém invisível naquela casa, tornou-se a razão pela qual uma vida foi devolvida à própria infância. Meses depois, ela deixou o emprego. Não por medo, mas porque já tinha cumprido o que precisava. O menino passou a frequentar escola, correu pela primeira vez no jardim, caiu, levantou, riu. Cada pequeno gesto parecia um milagre tardio. Algumas histórias mostram que o mal nem sempre grita. Às vezes, ele age em silêncio, sob a aparência de cuidado. E às vezes, a diferença entre continuar sofrendo e ser salvo está no olhar atento de alguém que se recusa a aceitar a versão mais fácil da verdade. Se essa história tocou de alguma forma, deixar um comentário ajuda a mostrar que essas narrativas precisam continuar sendo contadas. E escrever de qual cidade está assistindo cria uma conexão entre pessoas que talvez também já tenham desconfiado de algo que todos insistiam em chamar de normal. Porque, no fim, nem toda doença é o que parece. E nem toda pessoa simples é pequena demais para mudar um destino inteiro.